Decodificando os insights do Instagram, e hoje eu vou explicar para vocês todas as métricas do Instagram para vocês aprenderem a analisar da forma correta. Tô aqui com o meu celular para mostrar para vocês e a gente vai na parte de insights. Se você não sabe como achar, você vai aqui nas 3 listrinhas, clica em insights e aí vai aparecer a tabelinha de dados do Instagram. Então, na primeira parte, a gente tem o overview, que aí vai estar tipo um resumo de tudo que tem no Instagram, de dados. E aí você vai clicar aqui na primeira linha, onde tem contas alcançadas, e aí você vai ter todos os dados de resumo das contas, do perfil todo, o que deu de resultado. O primeiro dado que a gente tem logo em cima do gráfico que tem é o número de contas que foram alcançadas. Então é o número de contas únicas que você alcançou. No caso aí a gente teve 11.818. Foi bom, hein? Embaixo você vai ter o número de impressões, que tá aí 37.884, que é o número de vezes que as suas publicações foram vistas. Então, o número de impressões sempre vai ser maior do que o número de contas alcançadas. Logo embaixo, a gente vai ter o número de visitas no perfil, que deu 780. Embaixo a gente tem os dados de website, e-mail e direções, que são os cliques que as pessoas fazem no seu Instagram. Então, se a pessoa clicou no seu site, se a pessoa clicou no seu e-mail, ou se ela clicou ali na localização do seu perfil, no endereço ali, para ela poder ir para onde você tá. Então esse aqui é bem simples, é bem geralzão mesmo, mas é legal a gente ficar olhando sempre pra gente ver se... Agora o Instagram ele colocou dados positivos, então ele coloca em porcentagem se tá realmente um número bom. Então vocês podem ver aqui que, por exemplo, o meu número de contas alcançadas aumentou em 83% do que era antes. Então a gente tem aí um resultado muito bom, foi quase 100%, né? Eu já considero 100%, é isso. Aqui a gente voltando na página principal dos insights, a gente vai ver o número de interações de conteúdo, que é o tópico 2. A gente clica lá e a gente já vai ter aí uma mensagem da Europa, que as regras da Europa mudaram, então a gente não vai ter acesso a alguns dados, porque a Europa foi em cima do Facebook e disse que eles não estavam usando os dados da forma correta. Então eles proibiram, só que aí acabou que fica chegando essa mensagem pra gente aqui no Brasil também, pra gente ficar alerta a isso. Então a gente já tem aí o número total de interações de conteúdo que aconteceram nessa última semana, que deu aí 931. Embaixo vocês vão ver as interações de post, o valor total de likes, comentários, salvos e compartilhamentos. E o valor individual de cada um, né? A quantidade individual de cada um. Antes da gente ir para a parte de Stories e IGTV, eu queria mostrar ainda para vocês as interações de conteúdo, como que a gente vê individualmente de cada post. Então a gente vai voltar aqui, logo embaixo vai ter Content You Shared, porque o meu tá em inglês, então assim, conteúdos que você compartilhou. E aí você vai clicar e aí vai te dar todos os dados gerais de todos os posts que aconteceram no último ano, os mais bem-sucedidos. Então a gente clica aqui, por exemplo, nesse primeiro aqui, e aí eu clico em visualizar insights, e aí vai ter o resultado desse post. Eu vou dar uma puxada de tela para cima, pra gente poder ver todos os dados. Então aí a gente vai ter aquele número de curtidas, comentários, compartilhamentos e salvos, individual apenas desse post. Embaixo a gente vai ter as visitas do perfil, então a quantidade de pessoas que viram esse post e clicaram no perfil para visualizar o perfil. A quantidade de reach, que é de pessoas alcançadas, que aí deu 1.472. A quantidade de pessoas que através desse post clicaram no meu site. E logo embaixo, ainda puxando para cima, né, a gente consegue ver o número de pessoas que me seguiram por conta desse post. Então, você deve pensar, ai Gabi, mas como que a pessoa me seguiu depois que ela viu esse post? Através da página de explorar, através da geolocalização, através das hashtags. Então, pode sim a pessoa ter visto a publicação e ter começado a seguir depois. Aí a gente tem esse número aí embaixo, que no caso dessa publicação deu 6. O número de reach, que é o de alcance, aí tá aí o de 1.472. De impressões, que é o número de ações que foram feitas, né? O número de ações totais que foram feitas nessa publicação. E aí aqui nessa parte de impressões, um ponto pra gente prestar muita atenção é que vocês vão ver que vão ter sempre 4
coluninhas abaixo das impressões. Então aí a gente tem From Home, que é as pessoas que visualizaram pelo feed, pelo ali o seu feed pessoal, né? Do perfil, que visualizaram através do perfil, da página de explorar e o outros. Só que a terceira coluna, ela nem sempre vai ser a mesma. Então esse da página de explorar, ela pode mudar, vou mostrar para vocês. Ela pode mudar para From Location, que foram as pessoas que visualizaram esse post através da localização que eu coloquei. Então elas encontraram esse post porque eu coloquei uma localização. Ou ela ainda pode ser alterada para From Hashtags, que são as publicações que foram vistas e se essa publicação foi vista em uma hashtag. Então presta muita atenção, porque nem sempre significa que uma publicação que foi para a página de explorar, ela não deu bem lá nas hashtags, ou que porque ela apareceu na localização, ela não apareceu na página de explorar. Nem sempre é isso. Às vezes o Instagram ele só coloca o que realmente é mais relevante para você, mais relevante para você acrescentar ali no seu post, até porque esses dados importam muito até pra gente vender a nossa marca aí, ou um publi, alguma coisa da vida. Então, é algo a se prestar atenção. Agora, voltando para aquela página principal de interações, a gente tem aqui as interações de stories, que aí tem um valor total que eles só colocam de respostas e compartilhamentos, o que eu acho muito pobre. Então a gente vai olhar também detalhado lá nos stories. E embaixo a gente tem o de IGTV, que foram as interações de vídeo, de curtidas, comentários, compartilhamentos e salvos. Então, você vê que aqui embaixo tem o Top Stories, que são os stories mais visualizados. Então eu vou clicar em um deles aqui. Você puxando a tela para cima, você consegue ver aí os dados do Discovery, que é a quantidade de interações totais que foram realizadas nesse story. Então, o número de impressões, que é a quantidade de vezes a quantidade de ações que foram tomadas, né, no seu story. O número de pessoas que passaram a te seguir por conta desse story específico. E aí, o número de navegação, que é se a pessoa voltou, se a pessoa foi pra frente, se a pessoa saiu. E o que significa esse back, forward, next story, exit? O que significa cada coisa? O back eu tô aqui nesse stories e eu quero voltar para o stories anterior. Então, eu vou tomar uma ação de back, de voltar nesse stories que eu tô agora. Então, o resultado vai ficar nesse stories, mas quer dizer que eu tomei a ação para voltar pro stories anterior. Deu pra entender? O forward, que é seguir em frente, é quando a pessoa tá lindamente lá, passando o dedinho pra passar todos os stories de uma vez. Então, o forward, ele passa, tipo assim, você passou por aquele stories, mas tecnicamente você não passou, porque você não viu. O next story, que é o próximo story, é quando você realmente toma essa ação pausadamente de seguir para o próximo story. É diferente um pouco, muitas pessoas confundem um e outro, porque tecnicamente é a mesma coisa, mas um quer dizer só o nível de rapidez que você passou, porque tecnicamente em um você não vê e o outro você vê e aí toma ação de passar. Esse segundo que eu falei, que é o próximo story, ele é muito negativo, assim. Se o seu número de next story estiver muito alto, significa que deu ruim, e aí você precisa dar uma analisada aí nos seus stories, porque é muito ruim. Ele é, inclusive, pior do que o exit, que é a quantidade de pessoas que saíram do seu story, tipo assim, olhou aquele story, desistiu de tudo, já nem olha mais. O número de próximo story é bem pior do que esse de exit. Então, são dados pra gente prestar atenção. E por fim, a gente volta aqui na página de insights do Instagram, a gente vai clicar aqui na parte de audiência, onde a gente vai ter todo o número de seguidores, de quantos seguidores a gente ganhou na semana, quantos a gente perdeu, qual foi o resultado dessa semana, a gente vai ter isso aí em gráficos, as localizações, os países que estão visualizando o nosso conteúdo, a idade dessas pessoas, o gênero e a hora que essas pessoas estão mais ativas. Essa é uma parte também para a gente ficar muito atento, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre persona e como definir, porque hoje a gente tem que pensar sempre que o nosso consumidor, ele tá muito atento ao que a gente produz. E a gente, como eu falei antes, é a gente que tem que ir atrás do consumidor. Então, pra gente ir atrás do consumidor, a gente precisa conhecer ele muito bem. Então, esse dado de audiência, eu sei que muita gente olha tipo uma vez e nunca, mas ele é importante a gente estar olhando. E não só a parte de seguidores, porque eu sei que tem muita gente que fica aí noiadaça com questão de seguidor e não é pra ficar. Então é isso, espero que vocês tenham aprendido tudo, anotado tudo,
porque essa parte é longa mesmo, é um monte de número e dados, mas que a partir do momento em que você começa a olhar com um olhar correto, as coisas saem do lugar e você começa a criar estratégias que realmente vão funcionar para sua conta crescer no Instagram.